Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um vídeo para o canal Voz Espiritualista e hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda de Leal de Souza, partindo do capítulo 11, o Baixo Espiritismo. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se você ainda não conhece as nossas redes sociais, clica aqui na descrição do vídeo, dá uma olhadinha, tem todos os links e você poderá participar das nossas redes sociais. E também você vai encontrar o meu Instagram profissional. Eu sou psicólogo, faço atendimento online. Se você tem interesse em terapia, manda uma mensagem que a gente conversa, tranquilo? Muito bem, então continuando o nosso estudo, capítulo 11, o Baixo Espiritismo. Enquanto os homens não atingirem um grau uniforme de cultura, não poderá haver uniformidade de processos e de objetivos nas assembleias espíritas constituídas por elementos da terra e do espaço, segundo os princípios da lei das afinidades, visando as necessidades desiguais das criaturas humanas. Uma sessão espírita de médicos não pode ser igual a uma de estivadores, mas porque os médicos pairem em esfera intelectual mais elevada, não seria justo privar os estivadores do consolo sentimental e das vantagens morais do espiritismo. Meter os trabalhadores na reunião dos sábios seria deslocá-los de seu meio e até incompatibilizá-los com a doutrina, pois nesse ambiente o seu ensino e explanação seriam feitos através de conhecimentos e vocábulos inacessíveis às inteligências dos operários. É certo que as sessões espíritas não se organizam por classes sociais, porém, os indivíduos de diversas categorias que as constituem ligam-se mais ou menos entre si pelas afinidades. É preciso ainda considerar que a cultura moral e a intelectual nem sempre andam juntas. Em geral, as reuniões reputadas de baixo espiritismo, pela humildade de seus componentes como pela ingenuidade de seus processos, o ambiente moral é de pureza translúcida. A inteligência e o saber dos espíritos incumbidos da assistência a uma comunidade são sempre infinitamente superiores à mentalidade do grupo, mas o guia, para a eficiência e frutificação de seu apostolado, transige com os educandos. Se os irmãos reunidos em nome de Deus, pela fraqueza da inteligência, por hábito mental e até por motivos metafísicos, não podem conceber o espírito puro e exigem um ponto de referência da imagem, o guia lhe faculta, mandando erguê-la e reverenciando no local da reunião o que ela representa. E assim, no tocante à linguagem, adulterando-a, para que a compreendam, e tudo o mais. O Estado não tem interesse em combater esses humildes centros, porque a doutrina que neles se prega, no relativo aos poderes materiais, é da obediência absoluta à lei e à autoridade, mandando dar a César o que é de César. Acredito que o interesse dos espíritas, que se reputam superiores, também não esteja em agredir e desmoralizar essas modestas agremiações, mas entrar em convívio amistoso com seus membros, ensinando-lhes através da conversação o que eles ignoram e também aprendendo o que eles sabem. Tenho encontrado nestes pobres centros almas iluminadas. Um dia, na estação do Meyer, estava caído e ensanguentado na rua um pobre homem. Passaram em multidão apressada, olhando e deixando em seu abandono as pessoas de todas as classes. E eu, que também passava, olhei-o e deixei-o como os outros. Mas chamaram alto meu nome. Era um quarentão moreno, de bigodinho, a camisa aberta mostrando o peito suado, os instrumentos de trabalho enrolados num casaco debaixo do braço. Eu não o conhecia. Vamos levar este irmão para a farmácia, disse-me com confiança e naturalidade. Levamo-lo à farmácia, era perto.
mas eu fiz um grande esforço. O ferido era pesado. Entregamo-lo ao farmacêutico. O trabalhador perguntou-lhe: precisa de nós? Não. Vou socorrê-lo até que venha a assistência. Já telefonei para o posto. Então vamos ganhar a vida. Vendo realizar-se a parábola do Evangelho, perguntei ao desconhecido que lhe ensinara o meu nome. Disse-me que me vira num centro espírita paupérrimo fazendo uma conferência. Em outra ocasião, numa assembleia de humildes, quando terminei uma alocução sobre a ignorância de certos presidentes de núcleos espíritas, o guia dos meus ouvintes, tomando o seu aparelho, apenas disse: quando Jesus escolheu seus discípulos, não os procurou entre os doutores, mas entre os humildes. O baixo espiritismo não é o dos humildes, é o dos perversos, que o praticam por dinheiro, vendendo malefícios. Então, essa aqui foi a leitura do capítulo 11, né? Agora vamos conversar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que o Leal de Souza está fazendo aqui um paralelo é sobre algo que ainda divide as famílias espirituais, digamos assim, no Brasil, e que causa muitos problemas e muitas dificuldades na relação entre pessoas que às vezes professam, se não uma fé, uma mesma fé, uma fé semelhante, que é a daqueles que consideram-se superiores aos outros por praticar uma forma mais pura de espiritualidade. Isso é uma coisa que eu já mencionei anteriormente aqui no canal diversas vezes e vou aproveitar essa ocasião para frisar novamente porque de fato é um problema, né? A escadinha é mais ou menos essa. O católico muitas vezes olha para o evangélico como se esse tivesse perdido, por vários motivos. O espírita olha para o católico como se o católico fosse muito dogmático. O umbandista olha para o espírita como se ele fosse muito apegado à pureza. O candomblecista olha para o umbandista como se a umbanda fosse uma colcha de retalho e não tivesse tradição. E assim vai. Até que a gente chega no espiritualista, que é muitas vezes independente de religião, e ele vai dizer que se você segue uma religião, você é como um peixe no aquário, enquanto ele, por não ter religião, é como um peixe que nada no oceano. É tudo bobagem, mas é tudo muito comum. Né? As rivalidades que são criadas dentro dos muitos movimentos, no sentido de se chegar a uma verdade única, uma compreensão única ou a melhor. Não é? No começo do século XX, de fato, a grande maioria dos estudiosos espíritas não via com bons olhos a Umbanda, por algumas razões justas e razões injustas, que eu vou dizer aqui quais são do meu ponto de vista. A Umbanda nascente não se via como uma religião diferente. Eles se viam como praticantes de uma forma diferente de espiritismo. Expliquei isso lá no primeiro episódio desse estudo. Então, o que acontecia? Para essas pessoas, o que eles estavam fazendo não era uma coisa diferente do espiritismo, apenas era uma forma, não era algo diferente do espiritismo, né, enquanto uma nova religião, era apenas uma forma diferente enquanto prática. Tanto é que se costumava dizer o espiritismo de centro, espiritismo de mesa branca, e espiritismo de terreiro, espiritismo de linha, espiritismo de Umbanda. Então, entendia-se como sendo uma coisa só, certo? E aí, vários desses espíritas não gostavam nem um pouco de ver essas pessoas utilizando o nome do espiritismo. E eles tinham uma certa razão nesse sentido, porque de fato o que essas pessoas estavam fazendo não era um tipo diferente de espiritismo, porque eles estavam fazendo tudo diferente daquilo que o espiritismo prega enquanto prática. Enquanto conceito, enquanto doutrina, enquanto objetivo, enquanto valores, ok, abaixar o ar aqui, são semelhantes, mas enquanto prática, muito diferente. Então, no começo do século XX, haviam muitos estudiosos espíritas apaixonados pela doutrina que se esforçavam muito por divulgá-la em todo o Brasil. Então, quando surgia alguém se dizendo espírita e mexendo com terreiro, essas pessoas não viam com bons olhos. Mas a questão de identidade dos terreiros era tão fortemente associada ao espiritismo
porque até hoje a gente encontra terreiros de Umbanda antigos que se dizem centros espíritas. E é por isso que quando eu vejo essas pessoas vindo, né, falando como se, não, a Umbanda é africana, todos os terreiros antigos se diziam espíritas. Você não vai achar um terreiro de Umbanda antigo dizendo Ilê, Inzo. Não tinha essas nomenclaturas, elas eram ligadas ao espiritismo, é daí que vem a Umbanda realmente, né? Então havia um certo conflito de interesse, uma boa parte dos espíritas não gostava, e como acontece até hoje, né? Se você falar com um espírita como se ele fosse um bandista, ele geralmente vai fechar a cara, ele não vai gostar, ele vai se sentir um pouco incomodado com isso. Então isso é uma herança histórica que vem desse tipo, né, lá atrás. E aqui o Léo de Souza está descrevendo um panorama bastante interessante e que fala sobre a diversidade dos núcleos. Isso é uma coisa que eu aprendi com as entidades desde muito cedo no universo da Umbanda. Cada terreiro é um universo. Os terreiros não são todos iguais, não precisam ser todos iguais, e é por isso que já há muitos anos eu defendo sempre nos meus estudos, a diversidade na Umbanda é um valor, ela não é um defeito. Então, muita gente quer uma Umbanda uniforme, quer uma Umbanda igual para todos, mas isso seria terrível. Seria desprezar a cultura e a tradição de muitas e muitas casas. Então, a gente não precisa disso, na minha opinião. A gente precisa de uma Umbanda coerente, uma Umbanda que esteja firme em seus valores, mas não que esteja uniformizada em suas práticas. Então, aqui ele dá um exemplo, né, dos estivadores, são aquelas pessoas que trabalhavam nos portos, né, os operários, e com os médicos, né? Vamos lembrar que no começo do século XX as classes sociais no Brasil eram muito bem divididas, né? Então, assim, havia um distanciamento muito maior entre elas do que existe hoje, por exemplo, né? Então, essa é a beleza da coisa, né? Você vai ter organizações que vão se formar em torno de estudos e que vão atrair estudiosos, sábios, pessoas muito importantes e que vão ali fazer os seus estudos, mas você também tem as casas simples, de pessoas humildes, muitas vezes sem um conhecimento, mas com bom coração, que vai fazer isso acontecer. E aí ele fecha com esse conceito de baixo espiritismo, que é um conceito que apareceu muito no começo do século passado, ainda existe hoje em dia, mas ele já é bem mais raro de se ouvir falar. E aí ele encerra contando essa história, né? Ele ali fazendo uma palestra, já um cara atuante, né? Porque nessa época Léo de Souza já era um espírita muito conhecido. E ele vê lá o cara caído, né? A parábola do samaritano e quem o socorre, uma pessoa, um trabalhador simples que estava indo para o trabalho, ouvindo dele, né? Parou, foi lá ajudar o rapaz e a vida seguiu, né? E que era um trabalhador simples desses aí atuantes, né, num terreiro. Então ele faz esse balanço que é importante, é uma coisa que eu acho que serve para as nossas reflexões hoje em dia, né? A gente vive numa busca muito louca do melhor, né? Que eu falo que é uma ilusão, né? As pessoas dizem, eu fiz o meu melhor. Não, você fez aquilo que deu. É uma pretensão, inclusive, você achar que você pode atingir o seu melhor, né? E até porque você não sabe, né? Eu costumo dizer, é como um jogador de futebol. Ele só vai saber se ele atingiu o melhor dele quando ele aposentar e olhar a carreira dele. Ele vai falar, poxa, essa aqui foi a melhor fase da minha vida, né? Mas durante a fase ele não sabe se ele atingiu o melhor. Então, em matéria de espiritualidade, a gente não tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que fazer o que dá, né? O que der. Né? E assim eu acho mais adequado. Então ele vai fechar esse texto dizendo o quê? Que o baixo espiritismo, porque havia essa separação, né? Você tinha o alto espiritismo, ou o espiritismo kardecista, espiritismo mesa branca, que era principalmente formado por pessoas da classe média e classe alta, e você tinha o baixo espiritismo, que era entendido a partir da ótica dessas pessoas como sendo a deturpação do espiritismo em classes mais simples. Vamos fazer um paralelo, é tipo assim, o catolicismo do padre e o catolicismo popular, é muito diferente. O catolicismo da igreja e o catolicismo das pessoas. Há um abismo, muitas vezes, entre uma coisa e outra. Então, você tinha essa classificação, né? O alto espiritismo, elitizado, intelectual,
classe média, rico, instruído, e o baixo espiritismo, as práticas espirituais feitas por pessoas ignorantes, sem conhecimento, pessoas sem preparo. E o Liao Tzu ele vai mudar isso, dizendo: o baixo espiritismo não é o dos humildes, é o dos perversos, que o praticam por dinheiro vendendo malefício. Então, eu imagino como que isso deve ter caído, né, como uma bomba na sociedade, mostrando para as pessoas: olha, vocês estão chamando essas pessoas aqui dos terreiros, muitas vezes simples, de baixo espiritismo. Baixo espiritismo não é isso. O baixo espiritismo, na verdade, está ligado àquelas pessoas que fazem maldade, que pervertem a sua espiritualidade, que transformam aquilo que lhes foi dado para o bem no mal. Então, esse é o baixo espiritismo no conceito dele. Vamos continuar. Capítulo 12. A feitiçaria. Além dos muitos outros cientistas, Crawford, professor de mecânica aplicada na Universidade de Belfast, pacientíssimas experiências, provou que o corpo humano possui uma propriedade, ou fluido que se exterioriza e consegue fotografá-lo exteriorizado. O Coronel Rochas, conhecido sábio francês, no seu livro A Exteriorização da Sensibilidade, e em diversas obras, enumera experiências comprobatórias daquelas. Conta ele que, exteriorizada, a sensibilidade de uma senhora e transportada para uma cadeira. Peraí, gente, às vezes o texto está mal digitado na versão que eu estou aqui, né? Vamos voltar. Conta ele que, exteriorizada a sensibilidade de uma senhora e transportada para uma cadeira, passando-se a mão sobre o assento desse imóvel, a senhora enrubesce num movimento de pudor. Acrescenta que, em prova semelhante, roçando-se com a ponta de um alfinete a sensibilidade exteriorizada, agitou-se o paciente num gemido, ao mesmo tempo em que sua epiderme assinalava o traço contundente do alfinete. Legal, eu já expliquei disso lá acho que foi na terceira parte ou na segunda, quando a gente falou de alguns efeitos físicos, né? E sobre essa propriedade fluida ou sensibilidade suscetível de exteriorizar-se, que o feiticeiro geralmente atua para atingir a personalidade humana, podendo influir sobre o pensamento, causar moléstias, provocar a morte e até beneficiar o organismo. O feiticeiro trabalha sem ou com auxílio de espíritos, de sua categoria, pelos princípios, mas dotados de formidável poder de atuação física, favorecidos pela invisibilidade que os torna clandestinos. Essas entidades são, frequentemente, colaboradoras espontâneas dessas práticas e, por isso, muitas pessoas, sem que o pretendam, cometem atos análogos aos das feitiçarias, pois atraem com pensamentos vigorosos esses auxiliares intangíveis, que logo se transformam em agentes de vontades hostis ao próximo. É por essa causa e pela força ativa do pensamento que a inveja, sobretudo comprimida, e o ódio, principalmente o calado, causam não raro danos reais, sem que os seus cultores os manifestem em ações materiais. Assim, qualquer indivíduo pode descer a essas práticas que não exigem, nos casos vulgares, conhecimentos especiais, bastando atenção, muita atenção para realizá-las. Quem as efetua, porém, se expõe a perigos, pois se o dardo que lançou encontra resistência e é repulsado, retorna com redobrada violência contra quem arremessou. Quando o praticante se aventura a cometimentos que se aproximam da magia, que é regulada por uma liturgia conhecida de determinadas entidades imateriais, multiplica-se aquele perigo, pois às vezes um erro de insignificância aparente desencadeia no espaço forças que o punem com o esmagamento. O feiticeiro é um trabalhador empírico, desconhece as causas em seus fundamentos e conhece os efeitos em seus resultados. Legal, aqui ele está falando de forma simples, mas de vários princípios espirituais muito interessantes. Então eu vou até voltar aqui. Então vamos lá.
Ele começa citando essas experiências feitas por esse Grauforte, que eu não conheço. Depois ele cita o Rochas, que é o Albert de Rochas, né? Foi um pesquisador já desencarnado, né? Experiências com efeitos físicos. Acho que eu comentei isso nos estudos passados, mas eu vou pincelar de novo. Naquela época, principalmente ali em fim de século XIX, começo do século XX, eles faziam muitas experiências com os médiuns de efeitos físicos para entender como é que funcionava isso. Então é dali que se sabe que o médium entrava em transe. Durante esse transe, uma porção, vamos chamar de energia, ela era exteriorizada. E essa energia ela podia ser usada para várias coisas, desde materialização de espíritos, a movimento de objetos, como também ela parecia ter alguma relação profunda ainda com aquele médium. Tanto é que se você tentasse ferir essa energia, por exemplo, uma entidade se materializou e você dá um morro na cara da entidade, lógico, a sua mão ia atravessar, como se fosse uma fumaça. Só que o médium ia se contorcer de dor, porque ao agir sobre aquela energia, ela traz uma repercussão ao corpo físico. Então era por essa razão que, além das sessões acontecerem em ambiente com pouca luz ou nenhuma luz, era preciso que isso acontecesse de uma forma muito reservada, porque você colocava a vida do médium em risco, né? Então acho que a gente já falou bastante disso aqui. Então o que o Léo de Souza vai dizer? Ele vai dizer que é essa energia que anteriormente, na época de Kardec, ela foi chamada de fluido animal, e que depois, com a parapsicologia, junto ali com os estudos do Richer, ela vai ser chamada de ectoplasma, e que nós hoje simplesmente chamamos de energia para facilitar. Então é essa força, essa energia que é utilizada nos trabalhos de magia, que aqui ele denomina de feitiçaria. E ele está correto, é exatamente assim que funciona, né? Então, o mago, o feiticeiro, é uma pessoa que lida com energia. É só isso, e ele vai aprender a canalizar aquela energia para um determinado objetivo. Muitas pessoas ainda hoje pensam que a força de uma magia, a força de uma feitiçaria, de um trabalho, ela está no ritual, ou ela está no externo. Não está, gente. O ritual ele serve muito mais para o bruxo, para o mago, para o feiticeiro, do que propriamente para a eficácia daquilo que ele está fazendo. É que nem um ritual de abertura no terreiro. Todo mundo já viu o médium que incorpora assim de uma hora para outra, certo? Então você não precisa fazer aquele ritual todo para incorporar. Mas por que então que a gente faz? Por que tem ponto de abertura, ponto de defumação, ponto de chamada dos guias? Porque isso é um ritual, é uma sequência que serve para facilitar o trabalho. Então o médium chegou da rua, né? Ele chegou da rua e está com a cabeça a mil, o calor do diabo, ele estava andando, ele está suado, ele está cansado. Ele não vai chegar lá dentro, bater palminha, bater cabeça e incorporar de uma hora para outra. Ele tem que se desligar do mundo lá fora e se ligar com o mundo lá dentro. Para isso serve o ritual de abertura. E é por isso que a gente canta, bate palma, defuma, né? Enfim, faz toda a cerimônia. Então a cerimônia vai fazendo o médium esquecer o mundo lá fora e se ligando ao mundo aqui dentro. Os rituais durante os trabalhos, eles também têm o mesmo propósito. Então não é o tamanho do ritual que garante a sua eficácia, né? Às vezes a pessoa vai, sei lá, numa rua, como eu já vi aqui uma vez, né, eu andando por um bairro deserto, e passei numa encruzilhada, eu fiquei chocado, assim, tinha mais de 50 garrafas de pinga, um monte de alguidar, com um monte de galinha morta, não sei o que. Até assusta você ver aquele tanto de coisa, mas isso não garante a eficácia do trabalho. Esse é um ponto importante. E aí, continuando, né? O que ele vem dizer? Que esse feiticeiro, vamos nos ater aqui, é um ponto importante. Até alguém me perguntou, qual que é a diferença de mago, feiticeiro, bruxaria? Honestamente, eu não sei. Assim, essas expressões elas são usadas como sinônimo, mas eu acho que varia muito da interpretação e
do quanto a própria pessoa gosta desse termo, né? Então tem gente que vai dizer eu sou mago, tem gente que vai dizer eu sou bruxo, outros vão dizer eu sou feiticeiro, tem gente que vai tentar fazer uma classificação entre essas três coisas, tem gente que vai usar essas palavras como sinônimos, então, enfim, não sei. Mas ele, de fato, né, essas pessoas trabalham com ou sem o auxílio de espíritos. E aqui um detalhe, né? Uma vez conversando, né, com as entidades sobre essas pessoas que fazem trabalhos negativos, né, eu até uso bastante o termo magia negra, acho que até no último estudo eu falei sobre isso, mas é um tema muito polêmico, né? Porque as pessoas acham que isso é uma forma de racismo, né? E na verdade não, porque esse termo tem origem europeia e que remete à magia branca, magia de luz, magia do bem, e magia escura, magia sombria, magia negra como coisa do mal, não tem nada a ver com a cor da pele das pessoas, né? Ela não nasce nesse contexto, né? Mas hoje em dia é uma coisa meio polêmica. E tem a ver inclusive com a vidência, né? Todo médium vidente já percebeu que energias densas elas são escuras, energias positivas são claras, não necessariamente brancas, não necessariamente negras, mas elas têm colorações escuras e colorações claras. Então, quando eu vejo as pessoas dizerem que magia não tem cor, é algo que me surpreende, porque eu já vi várias cores. Aliás, o próprio fluido que eu mencionei aqui agora há pouco, eu também já vi. Uma vez eu estive, adolescente, no Centro Espírita em Uberlândia, cidade vizinha, onde trabalhava, ou talvez ainda trabalha, um médium que recebeu o Dr. Hansen, não sei, alguma coisa assim, que fazia cirurgias espirituais. E a gente foi passar por um tratamento que era feito através do passe, e eu ali vi nitidamente os médiums na cadeira, e eu vi a fumaça saindo do nariz e da orelha desses médiums. Os médiums ficavam assim, meio que se contorcendo e saindo fumaça. Eu olhava aquilo e falava, caramba, que porra é essa saindo do nariz desse cara? Saindo do nariz, saindo da orelha e deixando aquele ambiente gelado. Esse fluido, energia, ali sendo utilizada para cor. E qual que era a cor daquilo que eu vi? Era branco. É isso, né? Não é branco de cor de pele branca e de negro porque é cor de pele negra. Isso aí são bobagem que as pessoas criam hoje para atrapalhar os estudos. Mas enfim, vamos chamar de magia negativa, né? Então sim, tem pessoas que trabalham com o auxílio de espíritos e outros não. E aí um detalhe, voltando. Então eu conversei com a entidade para entender como era esse processo, né? Como é que se de fato fazia um trabalho de magia negativa. E o que ela me explicou? Aqueles que trabalham com espíritos, que têm os seus protetores espirituais, antes de fazer o trabalho, eles consultam essas entidades. E fala, e aí, o que você acha que dá para fazer? Então a entidade ela vai investigar a pessoa. Tanto é que normalmente você procura essa pessoa, que geralmente não cola cartaz em poste, não fica anunciando no Facebook, não fica impulsionando no Instagram, porque eles são muito bons naquilo que fazem, portanto as pessoas vão até eles, não é eles que têm que buscar os outros na marra, né? E aí, o que a entidade me falou? Que aí a pessoa procura esse feiticeiro, chega lá e fala para ele o que ele quer. Aí ele vai dizer, eu vou consultar, depois eu te respondo. Essa consulta pode ser feita na hora ou pode ser feita depois. Pode ser feita através de um oráculo, pode ser feita através da incorporação. E aí ele chama a entidade que trabalha com ele, se ele trabalhar com a incorporação, e a entidade fala, dá para fazer. Eu vou precisar disso, disso, disso. Não dá para fazer. Então essa ideia de que existe alguém que seja capaz de fazer o mal indiscriminadamente para todo e qualquer ser humano, bobagem. Eu sempre digo, se fosse assim, esse mundo nosso não parava em pé. Bastava um desses feiticeiros, então, fazer meia dúzia de feitiços, matar meia dúzia de presidentes no mundo e a gente começava uma nova guerra mundial. Então, não é bem assim, mas que existem esses trabalhos? Existem, né? E aí um detalhe importante, esses espíritos que trabalham com esse tipo de médium, com esse tipo de feiticeiro, eles não são submissos à vontade do feiticeiro. Eles, na verdade, comandam a pessoa. Eles apenas dão a ela a ilusão de poder, mas no fundo quem controla são eles. Eles fazem a pessoa se sentir senhora. Não, eu é que mando, eu que decido, eu que faço. Mas na verdade ele é um escravo na mão dessas entidades. E uma hora que essas entidades cansam, elas se largam ele e vão procurar outra coisa para fazer.
Então, quando é um médium de verdade, que tem apoio de verdade dessas entidades, então ele realmente é capaz de fazer trabalhos que podem atrapalhar e muito a vida de uma pessoa. E aqui no canal já tem uma reflexão chamada Magia Negra, que eu gravei uns 4 anos atrás, e lá eu conto detalhadamente como funciona esse processo, segundo aquilo que eu aprendi. Contudo, o que Léo de Souza também deixa bastante claro, e que eu falei no outro estudo, é que se trata de uma atividade muito perigosa do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque ela tem consequência. Então aquela ideia de que não, eu não trabalho com essa egrégora, eu trabalho com outra doutrina, então eu posso fazer o mal, que isso não volta para mim, isso é, conversa. Não funciona. Não funciona. E aí, o Léo de Souza toca num ponto muito importante, que é a respeito de uma coisa que muitas pessoas ignoram. Veja, tem muita gente que acha que para poder fazer um mal para outra pessoa, você tem que ir ao encontro desses feiticeiros, pagar um dinheiro para eles, para que eles possam fazer lá o trabalho e tal. Mas não é necessário. Nós temos o poder de fazer o bem e nós temos também o poder de fazer o mal por nós mesmos. E é por isso que ele dá exemplos aqui, na questão, por exemplo, do ódio, né? Da raiva, da violência. Se você tem um ser humano que odeia um outro ser humano de verdade, a força desse ódio que a pessoa A sente pela pessoa B é suficiente para fazer que essa pessoa A envie uma carga negativa para essa pessoa B, às vezes fazendo um mal muito maior do que alguém que foi lá e pagou por um trabalho. O ódio tem essa força. Então, quando a pessoa que fala, eu odeio aquela outra, eu tenho raiva, eu queria que ela morresse, e ela vai pensando essas coisas negativas, o pensamento dela se projeta em relação a outra pessoa como se fosse um míssil. E quando atinge, muito provavelmente vai causar algum efeito. Às vezes muito mais severo do que se tivesse procurado alguém para fazer um trabalho para ela. O ódio tem essa força. Como o amor também tem, no sentido oposto. Então eu achei muito interessante essa observação que ele fez, porque de fato isso acontece e eu vejo muitas pessoas assim, impressionadas com trabalhos, despachos que vê na rua, não sei o quê, quando o grande mal que aflige a humanidade está dentro do coração de cada um. Todos nós temos esse poder, todos nós temos as nossas sombras, as nossas dificuldades. Nós somos capazes de fazer coisas muito boas se nós vibramos no bem, mas nós também somos capazes de fazer coisas muito ruins se nós vibramos no mal. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Bom, vamos ler mais um capítulo aqui, que é o capítulo 13, a macumba. Eita, peraí que eu cliquei fora. Pronto. Capítulo 13, a macumba. A macumba se distingue e caracteriza pelo uso de batuques e tambores e alguns instrumentos originários da África. Essa música, bizarra em sua irregularidade soturna, não representa um acessório de barulho inútil, pois exerce positiva influência nos trabalhos, acelerando com as suas vibrações os lances fluídicos. As reuniões não comportam limitações de hora, prolongando-se na maioria das situações até o alvorecer. São dirigidas sempre por um espírito, invariavelmente obedecido sem tergiversações, porque está habituada a punir os recalcitrantes com implacável rigor. É de ordinário o espírito de um africano, porém também usado de caboclos. Os métodos, seja qual for a entidade dirigente, são os mesmos, porque o caboclo aprendeu com o africano. Os médiuns que ajudam o aparelho receptor do guia da reunião às vezes temem receber as entidades auxiliares. Aquele ordena-lhes que fiquem de joelhos, dá-lhes um copo de vinho,
porém com mais frequência puxa-lhes com a palmatória de 5 buracos 2 alentados bolos. Depois da incorporação, manda queimar-lhes pólvora nas mãos, que se tornam incombustíveis quando o espírito toma posse integral do organismo do médium. Conhecendo essa prova e seus resultados, quando a incorporação é incompleta, apassivam seus aparelhos humanos, entregando-se por inteiro àqueles que devem utilizá-los. Os trabalhos que, segundo os objetivos, participam da magia, ora impressionam pela singularidade, ora assustam pela violência, surpreendem pela beleza. Obrigam à meditação, forçam ao estudo, e foi estudando-os que cheguei à outra margem do Espiritismo. Então, aqui Leal de Souza está dando algumas características interessantes a respeito da macumba, né? Então, o que a gente sempre ouve falar? Macumba é um instrumento musical, que a macumba é uma espécie de reco-reco, outros vão dizer que a macumba é um tambor. Tudo isso, de certa forma, é verdade. Mas a macumba também era um culto que existiu ali no Rio de Janeiro, né, provavelmente de meados do século XIX até mais ou menos meados do século XX, e que praticamente desapareceu, de certa forma foi absorvida pela Umbanda, né? Muitos macumbeiros foram para a Umbanda e trouxeram inclusive influência, né, nesse sentido. Então veja que até agora, né, nós, aqui no nosso número de páginas, mas nós já lemos 33% do livro. É a primeira vez que Leal de Souza faz uma relação direta de um trabalho com o culto africano. 33%. Então, o que a gente sabe hoje, né, que as chamadas macumbas eram uma mistura, né, de várias tradições religiosas com a prevalência, né, de conceitos que nós poderíamos chamar do candomblé banto, né, que são características muito próprias. Então, muitas pessoas olham para as macumbas e dizem, elas existem antes da Umbanda, certo? Certo. Então, a Umbanda veio das macumbas. Por quê? Porque lá tem um africano, né, o que ele está falando? Lá também tem um caboclo. As pessoas incorporam. Mas é isso que define uma religião? Na verdade, não. O que você define a religião, você tem a ritualística e você tem a doutrina. Então, olha quantas coisas bizarras ele narrou aqui que não são comuns nos terreiros. Já foram no passado? Sim, principalmente quando essas pessoas migraram para os terreiros. Então, veja, é uma reunião em que as pessoas tinham medo de incorporar, né, para provar que tinha incorporado, lá punha fogo, ou senão quebrava caco de vidro, mandava caminhar em cima. Tem terreiro que ainda faz isso é herança da macumba. Você tinha que provar que você estava ali realmente incorporado. Mas, na minha opinião, ele não citou aqui, isso são de outros estudos meus, o ponto mais decisivo que separa a Umbanda da macumba é a moralidade. É simples. Muitas pessoas que trabalhavam nas macumbas faziam trabalho para o mal. As pessoas que trabalhavam na Umbanda não faziam. Então, é claro que existem elementos da Umbanda que também existiam nas macumbas, que também existiam antes na cabula, que também existiam antes nos calundus, existiam, sabe-se lá no que mais que não ficou na história. Isso é normal, a religião sempre herda coisas de outras, né? E a própria espiritualidade já me disse que essas religiões pré-Umbanda, na verdade, eram partes da tentativa do mundo espiritual de fazer a Umbanda nascer, mas que não vingava. Por quê? Porque sempre tinha esse aspecto da amoralidade, vamos trabalhar para o bem, vamos trabalhar para o mal, vamos trabalhar para o dinheiro, que eram coisas que as entidades que criaram a Umbanda não queriam no seu seio, né? Queriam que você fosse fora, queriam tirar esse problema, né? Então, enfim, aqui ele deu uma descrição, né? Então, para quem não sabia, eu só achava que macumba era um instrumento de percussão. Não, hoje a gente sabe que era um culto, tanto é que é conhecido como as macumbas cariocas. Se você pesquisar aí na internet, com certeza você vai achar bastante coisa a esse respeito. Então a gente para por aqui. No nosso próximo estudo a gente parte do capítulo 14, a magia negra, entrando aí, então profundamente nesse assunto, né? Lembrando que qual era o objetivo do Leal de Souza aqui? Um jornalista frequentando terreiros e tentando distinguir aquilo que ele observava nos diferentes terreiros, para passar essa informação para um público leigo,
né, que recorria a esses jornais para entender esse grandiosíssimo fenômeno religioso que existia ali no Rio de Janeiro, finalzinho do século XIX, começo do século XX. Ok? Então a gente para por aqui. Um abraço a todos e até o próximo estudo.